Temos muita novidade, mas antes de compartilhar o que vai acontecer, e compartilhar um pouco das surpresas que a Lala tem, vamos à tradição da Lala, um pouco de como a gente pode nos conectar e nos conhecer. Bem, na Lala, a gente se apresenta através do nome, idade, cidade e também música do chuveiro. Tem algumas pessoas que dizem, eu não escuto música, vou rapidinho. Qual é aquela música que toca o seu coração ou você se sente mais identificado? Muito obrigada, Júlia, por colocar no chat. Então, desde já, vamos compartilhar no chat qual é o nosso nome, cidade onde a gente vem dentro do Brasil, música do chuveiro e também idade se a gente precisar. Da minha parte, eu gostaria de dizer que o meu nome é Estela. Para aqueles que estão a entrar hoje, bem-vindos à Semana Informativa. E para aqueles que estiveram antes, como já sabem, eu sou Estela, trabalhando aqui na Lala. Tenho 28 anos, hoje é meu aniversário, yeah! 28 anos e sou de Moçambique, sul da África, e minha música do chuveiro é tão complicada de escolher, mas eu diria, eu esqueci o nome da cantora, mas é aquela que diz acordei gostosa, acordei me achando, logo me olho. Eu gosto dessa música, aumenta a autoestima. Então, vamos colocar no chat, vamos nos apresentar. E agora eu gostaria de abrir o espaço para a Tainá e a Júlia também se apresentarem. E depois vamos seguir com as novidades que a gente tem para hoje, para vocês. Júlia e Tainá? Perfeito, vou começar então. Oi, pessoal, meu nome é Tainá, mas vocês podem me chamar de Tai. Eu tenho 22 anos, sou de São Paulo, Brasil, e a minha música do chuveiro seria Tiny Dancer do Elton John. Ju? Oi, pessoal, eu sou a Júlia, eu falo do Rio de Janeiro, tenho 30 anos. Minha música do chuveiro, eu acho que seria Lamento Sertanejo, eu coloquei aí. Ela sempre muda, mas essa última é Lamento Sertanejo. Muito obrigada, Tainá. Muito obrigada, Júlia. E também lembrar a todos, enquanto a gente não estiver a falar, a gente pode desligar o nosso microfone, que aí permitimos a comunicação fluir bem. Já estamos a ver algumas pessoas que estão a se apresentar. Ah, temos aqui João Fernandes, representando Campo Grande. Mas quem? Será que é somente o João Fernandes? Então vamos compartilhar. Vamos representar nossa cidade. Fernanda, Salvador, Bahia, representando. E eu visitei Bahia, um lugar onde o espírito africano fica tão forte e vivo. Temos aqui a Lídia, que está representando o Rio, Paranaíba. Perdão se eu não estou dizendo bem, mas bem-vinda. São Paulo também, a Luísa. Perfeito, minha gente. A gente vem de diferentes lugares do Brasil, mas a gente tem o mesmo objetivo, permitir que a gente alcance o nosso maior potencial. Então, para isso, a gente vai compartilhar um pouco mais das oportunidades que vocês terão depois de atender os acampamentos. Então, eu vou compartilhar minha tela. E aí vocês me avisam se conseguem ver ou não. A gente tá vendo sim, Stella. Perfeito. Então, ambos para a Júlia e também para a Tainá, é só dar um ok em qualquer momento que precisaram que eu vá em uma apresentação diferente desta. No primeiro dia, a gente aprendeu um pouco mais sobre o processo seletivo e com a equipe de admissões e um pouco do trabalho que eles fazem. No segundo dia, a gente aprendeu um pouco mais das bolsas de estudo que a Lala oferece, o programa de angariação de fundos. E hoje é para explorar um pouco este tal acampamento que vocês terão a oportunidade de participar por 5 dias e também o mundo das oportunidades que a Lala tem para vocês. Então, seguindo em frente, hoje a gente já se apresentou, vamos falar sobre os acampamentos, vamos aprender um pouco mais da experiência daquilo que é ser um La Líder. La Líder são ex-alunos da Lala. E a gente nos chama ex-alunos porque se vocês entram, estão conosco para a vida inteira. E também o nosso ecossistema dentro da Lala. Então, seguindo em frente, eu gostaria de abrir o espaço para a Tainá ou a Júlia, em qualquer momento que querer começar a apresentar. Perfeito, muito obrigada pelo espaço, Estelinha.
E, gente, eu queria explicar um pouquinho para vocês. Eu sei que muito provavelmente vocês já foram em outros espaços como esse durante a semana, né? Eu sei que vocês já conhecem um pouquinho da Lala, mas só para reforçar, a gente é uma comunidade global, super apaixonada e impulsionada pelo propósito de mudar a América Latina. Então, a gente busca, conecta e capacita os jovens líderes dessa região. É, a Lala, ela tem essa paixão de potencializar o que já é uma potência. Então, aumentar tudo aquilo de bom que você já tem como um grande líder que eu sei que vocês são e trazer isso para um outro nível internacional. Então, se você já tem aquela ideia muito legal de como ajudar a sua comunidade, através do nosso acampamento da Lala e as outras formações que a gente tem no nosso ecossistema, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, você consegue se capacitar e aumentar a sua rede, aumentar o seu impacto para conseguir realmente mudar a realidade da América Latina como um todo, ir para outras comunidades, conhecer outros líderes, conhecer outros movimentos, né, outros ativismos. Então é bem legal e eu falo por experiência própria porque eu sou uma La líder. Pode passar, Estelinha. Bem, Acho que a gente, sim? pode ir, Estelinha. Então, pessoal, como eu disse, eu sou a Júlia, eu sou do Rio, e eu sou uma das facilitadoras do acampamento da Lala. Eu facilito tanto os acampamentos em português quanto acampamentos em inglês. E aí, talvez vocês tenham ouvido falar sobre a Lala exatamente por conta de algum acampamento, alguma pessoa que participou, e aí falou para vocês: nossa, foi muito estranho, foi muito legal, foi muito isso, foi muito aquilo. E o que que é o acampamento? O acampamento é a experiência que todo lá líder vai ter. Depois que vocês viram lá líderes, vocês têm acesso, como a Thay vai explicar, a um ecossistema de oportunidades. Mas para você entrar nessa comunidade, você precisa fazer parte de um acampamento. Então, o acampamento é um momento em que a gente pode, primeiro, entender o que que é essa cultura da Lala, e segundo, a gente ter nomes, é, nomes, palavras, conceitos comuns para a gente poder caminhar junto dentro desse ecossistema. E como ele funciona, esse acampamento? Ela é uma imersão mesmo, né? De 5 dias, em que vocês vão passar praticamente o dia inteiro junto com facilitadores, guias, gerentes. Vou explicar para vocês o que que é isso. Mas criando uma comunidade. Então, o acampamento é como se fosse um micro mundo do macro mundo que vocês vão encontrar na Lala. Então, nos acampamentos a gente tem comunidade, nos acampamentos a gente tem sessões em que a gente vai falar sobre coisas que vão ser importantes para vocês aprenderem sobre como que vocês falam com outras pessoas, como que vocês mostram a vulnerabilidade de vocês, como vocês se autolideram. Então, a ideia é que vocês possam ter esse primeiro passo para a jornada de liderança de vocês. E como funciona um acampamento? E o que que tem dentro desse acampamento? Pode passar, Estelinha. O acampamento é um espaço totalmente criado para a experiência de vocês. E ele é um espaço de muito cuidado. Por isso, a gente tem uma equipe enorme de ex-campistas, né? Então, pessoas que fizeram parte da Lala, de facilitadores, que muitos deles também são ex-campistas, para que a gente possa exatamente criar esse espaço para a gente se conhecer bem. E eu posso falar assim, eu tenho alguma experiência com facilitação, já trabalho com isso há quase 10 anos, e o acampamento da Lala é um espaço muito interessante, porque a gente consegue criar uma comunidade, criar conexões muito profundas para uma coisa online. Eu nunca tinha vivido isso, assim, dessa coisa do online ser tão significativo, sabe? E dentro dos acampamentos a gente consegue. Ou seja, a gente tem uma equipe que são gerentes que vão ajudar na logística, a gente tem facilitadores que vão facilitar o currículo, né, a parte pedagógica desse acampamento, a gente tem guias, que são pessoas que vão cuidar de vocês durante essa semana, em famílias. Estelinha, pode passar para frente. E aí, só antes de entrar no conteúdo, o que que são essas famílias?
As famílias, elas são espaços em que menores, grupos menores, porque o acampamento vocês vão ter ali 30, 35, às vezes 40 pessoas, mas são espaços menores de lá líderes que vão estar querendo saber mais de você, querendo ter certeza de que a sua experiência está indo bem, querendo saber o que está funcionando, o que não está, querendo saber se podem te apoiar de alguma forma. Às vezes, putz, cara, eu estou com um problema muito difícil em casa, então por isso que eu não estou conseguindo participar dessa forma ou de outra. Tem alguma coisa que a gente possa te ajudar? Eu não estou tendo acesso à internet. Poxa, você vai falar com o seu guia e aí o seu guia vai te ajudar, porque a gente também pode auxiliar com colocar dados, enfim, colocar dados no seu telefone, enfim. E então essas famílias são ainda um micromundo ainda menor dentro do que é a Lala. E o que a gente explora nos acampamentos? A gente explora muitos temas de autoliderança. Ou seja, é muito fácil, a gente pode ver um vídeo no YouTube, a gente pode fazer um curso, a gente pode aprender várias coisas sobre como fazer um planejamento específico para o seu projeto e tudo mais. Mas será que você está preparado para ser um líder, para trocar com as pessoas do seu projeto, da sua comunidade? Será que você está preparado para gerenciar a sua própria energia? Porque esse trabalho que a gente quer fazer, que é um trabalho de mudança, de impacto social, ele demanda muito da gente. Então, o acampamento, ele tem uma faceta que é muito voltada para impacto social. Então, o que é impacto social? Como que isso se traduz de diferentes formas? E ele também tem uma outra faceta que é voltada para como que você se autolidera e lidera em relação às outras pessoas. E isso significa que a gente tem sessões com convidados que têm uma história de liderança, a gente tem sessões que a gente vai falar especificamente sobre como fazer boas perguntas e se conectar com outras pessoas. A gente vai ter sessões para você falar sobre o que você está propondo, o que você está querendo trazer para o mundo. A gente vai ter sessões em que você vai poder trabalhar com outras pessoas ali, conversar com outras pessoas para criar a comunidade. Porque no final das contas, pessoal, eu acho que assim, a base de qualquer trabalho de impacto social são as relações. Então, se você não tem uma relação consigo mesmo e com outros, é muito difícil você fazer algum trabalho de impacto para que você possa entender que problema é esse que você quer resolver. Então, esse é um pouco do conteúdo aí dos acampamentos. Pode passar para frente, Telinha. E como que isso funciona na prática? Bom, na prática a gente vai fazer parte de uma sala, assim como a gente está agora, do Zoom, e a gente vai ter uma sessão da manhã, que vai de 9 da manhã até 1h30 da tarde, mais ou menos, e depois a gente vai ter uma sessão da tarde, que vai de 2 da tarde até 5 da tarde. E a gente tem uma coisinha especial, que é a hora da pousada. E a hora da pousada é esse último momento, completamente opcional, mas muito legal, que é um momento em que vocês podem conversar entre vocês sobre como foi o dia. Ele é facilitado por guias, ele não é facilitado por facilitadores, que vocês podem fazer show de talentos, noite do slide, eu amo isso, fazer uma apresentação de slide para falar sobre alguma coisa que você ama. Enfim, que você pode, de forma mais descontraída, conversar com as pessoas que estão dentro do acampamento com você, sabe? Porque às vezes é difícil, a gente tem momentos e sessões estruturadas no acampamento para a gente poder ter uma jornada de aprendizado, mas durante a pousada você tem esse momento um pouco mais descontraído para também fazer bons amigos e criar boas amizades. Pode passar, Estelinha. E aí, só antes de passar a palavra para a Thay, eu acho que é legal falar que os acampamentos são uma experiência muito intensa, mas também muito única. E eu, especificamente, não fui lá líder, mas os acampamentos foram muito impactantes para mim, enquanto equipe, enquanto staff, porque me deram ferramentas e espaços para que eu pudesse explorar
não só coisas que eram importantes para mim, na minha jornada de vida, mas também para que eu pudesse criar relações muito íntimas e muito significativas, assim, com pessoas de dentro desse espaço. Então, acho que isso é um pouco sobre os acampamentos. Vocês vão ter um espaço no final para fazer perguntas, se quiserem. Fiquem super à vontade. E aí, agora eu vou falar para vocês o que que acontece depois que a gente tem esse acampamento. Vocês entram para esse ecossistema de oportunidades. Ou seja, vocês se tornam oficialmente lá líderes. E o que que é esse ecossistema? A Thay vai contar um pouco para vocês. Antes de ir para Perfeito. cá, eu estou aqui com tantas memórias dos acampamentos que participei, e uma das coisas que eu gostaria de dizer é que é um dos espaços onde eu me senti mais escutada, sabe? Onde as relações foram mais além do interesse de liderança, de impacto social, mas interesse também pessoal, porque sempre na Lala a gente diz é importante a gente trabalhar em nós antes de começar a resolver os problemas do mundo, os problemas que a América Latina enfrenta. Então, é muito interessante ter amigos por toda a parte do Brasil e também por toda a América Latina. E você saber que se um dia eu sair do país, viajar, ou se um dia eu ir para São Paulo ou para Rio de Janeiro, vou encontrar pessoas que com um abraço, apesar da gente não ter conversado por muito tempo, a gente compreende a necessidade que o Brasil tem e a gente se conecta. Então, muitas das vezes é muito difícil descrever o acampamento, você precisa viver. Então, seguindo em frente, eu, como a Ju, não participei como um campista, mas a Tainá que vai explicar um pouco mais sobre o ecossistema, outras oportunidades dentro da Lala, mas vocês precisam se inscrever o mais rápido possível. Perfeito. Eu acho que é até muito fácil agora conceituar o ecossistema depois dessa explicação da Júlia e da Estela. O ecossistema ele é o que acontece depois. E o que acontece no fim do seu acampamento? Todo mundo fica um pouco triste de, nossa, essa sensação incrível, essa experiência incrível tá acabando. Só que isso não é verdade. O fim do seu acampamento só marca o início de uma jornada muito maior dentro do ecossistema da Lala. E eu posso atestar isso, porque meu acampamento foi em dezembro de 2019, eu tinha 17 anos na época, e depois do acampamento eu participei como voluntária em vários programas da Lala, eu fiz networking com muitas organizações parceiras, eu já tive 2 empregos diferentes aqui na Lala, hoje em dia eu sou coordenadora de diversidade, equidade, inclusão e acesso e engajamento comunitário, então se vocês se inscreverem, vocês vão, e vocês conseguirem passar, né, e eu coloco muita, muita, muita fé nisso, porque todo jovem ele tem uma potência. Então, se vocês entrarem no ecossistema depois do acampamento, eu teria muito contato com vocês, tá? Vocês vão ver muito meu nomezinho, porque eu cuido da comunidade. E essa comunidade oferece um suporte personalizado para a sua jornada de liderança, desde a sua entrada, após a conclusão do seu acampamento, até todos os outros programas, oportunidades e o apoio, né, e dentro de um networking que a gente vai oferecer para vocês. Esse networking é composto por parcerias, mentores, apoiadores e eventos que a gente faz, por exemplo, sempre alinhados com o propósito e os valores da Lala. Então, são realmente organizações muito legais para você ter no seu radar. E além disso, o ecossistema também oferece a oportunidade de conectar você, né, conectar vocês como lá líderes, futuros lá líderes, e criar espaços para desenvolver a comunidade através desses eventos, desses programas e de outras oportunidades. Então, não só você vai ter essa chance de conhecer pessoas de fora da Lala, mas o networking que você faz dentro da Lala com a nossa comunidade, que hoje em dia já tem quase 2.600 lá líderes, é muito, muito, muito legal. Eu posso dar um exemplo pessoal no meu acampamento, que eu fui para o México, na época eu fui para um acampamento presencial, eu tinha 17 anos, eu não conhecia ninguém que já tinha ido para lá, eu não conhecia ninguém que estava lá nesse acampamento, e eu fiz amizades que eu trago até hoje, assim, que pessoas que eu considero família, e eu até cheguei a fundar uma iniciativa social junto com outro da líder do meu acampamento, que é o meu neném, o meu projeto de vida, que é a iniciativa Wanderlush, eu vou colocar aqui no chat o nosso Instagram, caso vocês queiram conferir. E esse networking só foi possível por causa da Lala, porque o outro fundador, que é o Leonardo Neto, ele é de Brasília, a gente nunca teria se conhecido pessoalmente, a gente nunca teria tido esse contato e entendido que a gente tem essa vocação, que a gente tem essa paixão igual
por educação de qualidade e democratizar acessos, se não fosse esse networking da Lala. E depois que você sai do seu acampamento e é inserido na comunidade e se torna um La Líder, né? Porque, como a Estela falou, a gente não gosta de usar o termo ex-estudantes, porque com a Lala você continua aprendendo, você continua se desenvolvendo. Então, os nossos La Líderes, eles sempre podem se conectar dentro dos programas, nos eventos, nos nossos grupos. A gente usa mais de uma plataforma de conexão, né? E isso é realmente muito bacana. A minha jornada como La Líder, ela foi extremamente transformadora por tudo que eu aprendi no meu acampamento e tudo que eu aprendi depois com outros La Líderes em outros programas. Pode passar, Estelinha? E eu sei que eu tô falando muita coisa, a Júlia também falou muita coisa, e vocês devem estar se perguntando, tá, mas como que isso funciona na vida real? Como que esse impacto vai chegar a mim? E a primeira coisa que a gente faz para conseguir impactar vocês dentro do ecossistema é o semanal Ops Blast, que basicamente vai contribuir com seu sucesso dentro do após o acampamento, porque você vai ser automaticamente registrado para receber um boletim semanal de tudo que acontece na Lala, que é o nosso Ops Blast. E esse boletim ele vai fornecer uma variedade de oportunidades internas, externas e qualquer atualização. Então, se a gente for ter algum evento interno na Lala, você vai receber por e-mail. Se a gente fizer uma parceria, você vai receber por e-mail. Se tiver alguma oferta de emprego, por exemplo, é dentro do Ops Blast que você vai saber essa oportunidade. Então, você já, a partir do momento que você sai do seu acampamento, você já é integrado no nosso sistema de dados e você sempre vai estar sendo fornecido, né? Você sempre vai ser fornecido de informação para continuar engajando na comunidade. Depois, a gente também tem os programas da Lala. Então, os programas são oportunidades para apoiar os líderes em seu caminho de liderança. E para se candidatar, a gente tem o ciclo de candidatura. No nosso Instagram, você vai ver como AppCycle, que é um período dinâmico durante o qual o processo de inscrição ocorre. Então, eu já vou falar um pouquinho mais disso, mas aqui na Lala, a gente tem muitos programas internos, cada um focado em um tipo de desenvolvimento, um tipo de fronte de liderança. E justamente por a gente ter vários programas diferentes que vão ocorrer ao longo do ano, em momentos diferentes, a gente decidiu criar o ciclo de candidatura para facilitar o acesso de vocês a essas oportunidades. Então, por exemplo, o nosso próximo ciclo de candidatura vai acontecer agora em abril, e eu acho que 6 ou 7 programas da Lala vão abrir inscrições ao mesmo tempo, em um só formulário, e aí você, como na líder, vai lá, vê quais oportunidades estão abertas, o que realmente pode te impactar mais. E uma dica que eu já deixo para vocês, futuros da líderes, é sempre confiram atividades que talvez vocês não se sintam chamados de primeira. Porque é nessas que você pode desenvolver e descobrir uma paixão nova, uma habilidade nova, melhorar habilidades que você achou que não seriam necessárias para você, mas que sempre, sempre, sempre ajudam sim no seu desenvolvimento. E é tudo realmente feito, muito bem preparado, para facilitar o acesso de vocês às nossas oportunidades internas. E com isso, a gente também preparou algumas próximas iniciativas no nosso hub local da Lala. E esse é um ponto muito legal, porque a nossa equipe da Lala Brasil é uma sede, né? Vai projetar programas que atendem as necessidades da comunidade brasileira e da América Latina. Então, a gente vai usar uma sede presencial, um foco, né? Um esforço presencial e um esforço focado no Brasil para conseguir impactar em uma maneira um pouquinho maior é, ou de uma maneira um pouquinho maior, todo todo o seu dia a dia, todo o dia a dia de uma líder. Então a gente entende que já tem muito poder fazer um networking global e conectar vocês com várias oportunidades, mas também tem muito poder focalizar, afunilar um pouquinho desse esforço. E por último, a gente tem os eventos, que durante o ano todo, a equipe da Lala e a comunidade da Líder organiza com uma variedade incrível sobre temas importantes para eles. E o que eu quero dizer com incrível? A gente tem meios de comunicação com os líderes para saber o que vocês precisam, o que vocês querem aprender, o que seria legal um líder aprender também. E utilizando esses temas que a gente recebe, esses temas que a gente acha importante, temas da atualidade, temas políticos, enfim, a gente organiza eventos e convida todo mundo da comunidade. Várias vezes, alguns eventos também são externos à comunidade, então você pode fazer um networking também um pouco mais profundo. E a gente sempre compartilha essas oportunidades na Ops Blast, que é o e-mail que você recebe semanalmente, no nosso Instagram, que é muito lindo e muito bem feito pela equipe de comunicações da Lala, no LinkedIn, nos e-mails e nos canais locais do WhatsApp e do Slack, tá bom? Pode passar, Estelinha.
E pode passar, pode passar. E sendo um La Líder, eu também queria trazer alguns exemplos, né, de oportunidades do ecossistema, exemplos específicos que você pode usar para se desenvolver. Então, você pode obter mais informações sobre esses programas visitando o nosso site e baixando o nosso catálogo de programas, mas se você for no nosso site, criar em comunidade e abaixar um pouquinho a tela, você já vê um painel com botões com a explicação de programa por programa também. Então, alguns programas muito legais que a gente tem e que a gente inclusive vai oferecer no próximo ciclo. Então, se vocês aplicarem agora, entrarem logo na Lala, enfim, vocês poderiam aproveitar ainda desses programas, são a colocação universitária, que é muito, muito, muito legal, porque a gente entendeu que uma necessidade que a gente tinha da comunidade, um pedido que a gente tinha, era facilitar o acesso ao estudo internacional, à educação de qualidade internacional em universidades, graduações, pós-graduações, e por isso a gente criou esse programa com uma equipe muito genial, que facilita todo o processo de inscrição para os Estados Unidos e, em alguns casos, para outros países, mas focado nos Estados Unidos. Esse programa ele tem um sucesso incrível, então, tem muitas faculdades que têm uma porcentagem de líderes que só cresce e cresce a cada ano, não só pelo nosso esforço, mas também pela potência que já existe entre os líderes e a potência que já existe em vocês, candidatos. A gente também tem a produção de mídia, que é uma equipe voluntária, onde você pode se voluntariar para criar os conteúdos lindos que vocês veem no Instagram, as imagens lindas que vocês recebem por e-mail, os vídeos de promoção que você provavelmente, inclusive, já viu ou recebeu durante o seu processo seletivo. A gente tem a equipe de dados tecnologia, que é uma equipe que foca muito em um pedido e em uma área que está em constante crescimento atualmente, que é a área de tecnologia. E essa equipe de dados, ela basicamente é responsável por facilitar a operação logística interna da Lala. Então, essa equipe faz todo o processamento, toda a organização dos dados da Lala. Se você já gosta de STEM, se você já tem esse interesse também por entrar nessa área, é uma equipe muito legal para você desenvolver essas habilidades de tecnologia. A gente tem a equipe de tradução, que é super incrível para criar acessibilidade e inclusão em eventos como esse, por exemplo, porque agora a gente conseguiu oferecer esse mesmo espaço em português e espanhol separadamente, mas muitas vezes a gente faz um evento só e a gente tem tradutores ao vivo, que são lá líderes muito bem treinados e capacitados, que fazem essa ponte para a gente garantir que a gente está engajando a comunidade inteira de uma vez só e criando esse networking entre brasileiros, mexicanos, colombianos, e enfim, que é muito, muito legal. A gente também tem o comitê de ideia, que eu, inclusive, sou suspeita de falar, porque eu coordeno esse programa, mas o comitê de ideia está aqui para garantir que o ecossistema ele vai ser bem utilizado e ele vai ser acessível para todo mundo. DEA significa diversidade, equidade, inclusão e acesso. Então, dentro desse comitê, todos os voluntários lá líderes vão aprender capacitações e habilidades dentro desses valores e criar iniciativas, ações, eventos, parcerias para aproximar esses valores da nossa comunidade Lala e garantir que todo lá líder tenha, no fim, um senso de pertencimento muito grande nessa comunidade. A gente tem outras opções, como o programa de mentoria, que é uma experiência incubatória em que você vai ser mentorado por um profissional que pode ser da sua área atual, pode ser de uma área profissional que você tem interesse, pode ser uma pessoa que tem muito conhecimento em algo que você quer aprender e vai te mentorar durante algumas semanas. A gente também tem um coordenador oficial de missões, que inclusive eu fui dessa equipe durante 2 anos, com a Estelinha, que é perfeita, foi assim que eu conheci a Estela aqui dentro do ecossistema, que é a galera que faz o processo seletivo que vocês estão participando agora. Então, os coordenadores de admissões são as pessoas que avaliam os processos seletivos, eles têm muito treinamento de diversidade que eles dão acesso para garantir que é um processo seletivo justo, e também é um conhecimento muito, muito, muito legal dentro dessa equipe, porque você consegue ver a porta de entrada da Lala, você consegue conhecer pessoas incríveis enquanto a gente está fazendo as entrevistas, como vocês são incríveis. Então é o outro lado dessa ponte que vocês estão agora. E por fim, a gente tem as equipes que trabalham nos acampamentos, que, como a Julia falou, são as pessoas que fazem o acampamento ter a vida própria, que trazem, né, todo esse sentimento lindo e o trabalho lindo que os acampamentos conseguem oferecer para vocês de uma maneira real. A equipe de acampamento, ela é composta por líderes. Então, as pessoas que já passaram por um acampamento da Lala um dia, independente do qual ano, se for acampamento presencial ou virtual, eles têm essa opção de aplicar
para trabalhar nesses acampamentos também e retribuir sinceramente, é uma experiência muito diferente você estar num lugar como o estudante, como campista e depois como staff member. É completamente diferente, então é uma experiência muito, muito, muito legal. E eu não sei se a Júlia quer contribuir com algo falando sobre os cargos de camp staff, Ju? Na verdade, não, era só para mencionar e também dizer que é muito bacana ser equipe de acampamento, porque você pode viver o acampamento de novo, como a Thay disse, ver de um outro ponto de vista, mas também é uma oportunidade de aprendizado para você, enfim, expandir a sua capacidade de trabalhar com outras pessoas, de entender como é que é criar comunidade, ter um currículo, cuidar de outras pessoas, enfim. Então, sou suspeita para falar, mas é bem bacana. E só antes da gente abrir para perguntas, diretamente, eu só queria também contextualizar uma coisa muito legal, que eu sou exemplo, que durante toda essa jornada após o acampamento da Lala, você pode seguir engajando em mais de um programa por vez, ou você pode engajar uma vez por ano em um programa e depois de um tempo, se você tiver interesse, aplicar de novo para outro programa. Eu já participei nos últimos 4 anos que eu tô na comunidade da Lala, eu já participei de, eu acho que uns 5 programas diferentes, e eles não foram ao mesmo tempo, então eu fui, desenvolvendo habilidades aos poucos, em mais de um programa, o que é muito legal, porque você sempre vai ter uma opção para desenvolver uma nova habilidade que você ainda não tem, e desenvolver um novo campo de liderança, né, e conhecer pessoas novas dentro da Lala. Então eu também queria conceituar isso, porque eu achei que poderia ficar confuso. Vocês não são obrigados a participar dessas oportunidades, tudo isso aqui é opcional, mas eu aconselho muito e é uma possibilidade que poucas organizações de liderança conseguem oferecer. Então, esse é um diferencial muito legal da Lala. Eu acho que sobre as oportunidades, por enquanto é isso, e eu sei que é muita informação, então agora sim a gente vai abrir para perguntas. Eu vi algumas perguntas aqui no chat, mas também tem Sim, mas uma antes de irmos para as pergunta. perguntas, eu acho que temos aqui algumas pessoas que falam espanhol Uhum. e talvez deu algum erro no link para a chamada. Então, eu vou mudar um pouco só para dar assistência a essas pessoas. Buenas, yo veo que hay algunas personas que están en este enlace que tendrían que estar en la sesión en español. Entonces, yo voy a compartir aquí el enlace en el chat para que ustedes puedan ingresar al grupo en español. Qué pena con ustedes. Aquí está el enlace. Pueden registrarse y entrar a la llamada de español. No sé qué pasó, pero ahí estarán a espera de ustedes. Agora podemos ir para as perguntas. Graças, Estelinha. Perfeito. Juan, eu vejo que você está com a mão levantada. Sí, justamente era de eso de la reunión en español. ¿Es el mismo programa en varios países o cada país está descentralizado, digamos, del ala? Perdón. Bueno. Es un poquito descentralizado porque cuando hacemos campamentos, tenemos campamentos en inglés y en español, y así que tenemos personas de diferentes países juntas en la misma sala, pero la misma clase o aula. Pero lo que pasa, Juan, es que hay que cambiar de enlace. Estela Ok, envió, está bien, está bien. Me voy al de español, pues. Gracias. dale, gracias. Ok, perfeito. Pessoal, eu vi algumas perguntas aqui no chat, tá? Só para reforçar, porque isso foi perguntado antes, os materiais, a gravação de hoje vão ser enviados para o grupo, tá? E tudo isso vai ser passado para o YouTube e os links vão ser enviados no grupo do WhatsApp. Ahn, Na colocação universitária, vocês ajudam no processo de aplicação tanto para faculdades quanto para bolsas? Sim, porque inclusive durante o processo de inscrição para a Universidade dos Estados Unidos, muito sobre bolsas e sobre arrecadação de fundos, ele já está incluso na mesma fase do processo. Então, dentro dessa mentoria da colocação universitária, vocês aprendem muito sobre
todo o processo seletivo, sobre as suas redações, você vai ter uma pessoa profissional revisando as suas redações e te dando direcionamentos de como melhorar a sua candidatura, e também sobre todo o sistema operacional, tudo que você precisa entregar, tradução de documentos, quais são os documentos que você precisa ter em mãos, né, para poder enviar sua candidatura. Tem todo um cuidado também entre dividir candidaturas que são enviadas antecipadamente e enviadas no prazo, porque essa é uma realidade de muitas faculdades que são Ivy Leagues, tipo Harvard, Yale e etc. Então são candidaturas um pouquinho diferentes e vocês são mentorados sobre tudo isso, tá bom? Então, e inclusive dentro do programa de University Placements, algumas taxas que você teria que pagar e alguns estilos de aplicação, elas são cobertas pela Lala, que é muito legal também. Então, realmente gerencia o acesso de vocês a essas oportunidades internacionais. Poderia explicar um pouco mais sobre o programa de mentoria? Sim. Então, o programa de mentoria ele foi criado para garantir que o LaLeader ele tivesse um direcionamento que fosse personalizado e focado nele, mesmo depois do acampamento. Porque durante o acampamento, você vai dividir muitas vontades que você tem, muitos desejos, objetivos, inseguranças também, e a gente percebeu que seria legal a gente oferecer essa mentoria para continuar focalizando e continuar desenvolvendo esse trabalho com os líderes. Então, o programa de mentoria, ele conta com voluntários, mentores, que são de excelência em diversas áreas e por diversos motivos. Por exemplo, eu participei do programa de mentoria como mentorada e a Júlia participou do programa de mentoria como mentora. E como mentorada, eu fui conectada com uma profissional da área de educação, porque é a minha paixão e é a área que eu mais gosto de trabalhar na América Latina. E ela me deu muito direcionamento sobre como eu posso aplicar essa potência, aplicar esse conhecimento que eu já tenho de uma maneira prática, eficiente e inteligente para os meus objetivos profissionais. E o mentor, ele tem essa responsabilidade de conseguir direcionar o líder na direção que mais fizer sentido para os objetivos dele. O programa de mentoria, ele tem também alguns workshops ou masterclasses, né, que são aulões sobre temas importantes para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu mesma já dei alguns 2 masterclasses no último ciclo sobre priorização, sobre planejamento de um projeto, e tudo isso é algo muito importante para um líder de potência. Então, o programa ele tem algumas vertentes diferentes, como mentor e mentorado. Se você for uma líder, você pode ser um mentorado, e no futuro, se você quiser aplicar para ser um mentor e ajudar outros a líderes com o que você já tem de excelência, você também é super bem-vindo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Lala foca apenas em universidades EUA ou também ajuda para universidades europeias? O maior foco do University Placement, né, desse programa que ajuda você a aplicar, é os Estados Unidos. Entretanto, a mentoria ela é muito completa e o processo seletivo para faculdades internacionais, na maioria das vezes, ele é muito parecido. Então, você tem que usar o SAT, que é como se fosse o Enem, gringo, que é uma prova avaliativa de matemática e de outros conceitos. E como na mentoria que a gente tem de colocação universitária, você aprende muito sobre esse processo, você consegue utilizar esse conhecimento para aplicar para outras universidades europeias, de outros países que também falam inglês, tranquilamente, tá? Mas o foco é Estados Unidos. Quem entrar nesse programa de agora, vamos ter acesso a esses programas ainda esse ano? Quem entrar nesse ciclo seletivo para um acampamento ainda vai ter acesso a esses programas ainda esse ano? Sim. Talvez não necessariamente a todos os programas que eu listei, porque, como eu falei, a gente abre ciclos de aplicação ao longo do ano. Então, talvez você tenha que esperar até o próximo ciclo. E geralmente eles ocorrem de 6 em 6 meses ou de 3, 4 em 4 meses. Tem mais de um ciclo ao longo do ano. Durante o ano inteiro, a gente costuma ter de 3 a 4 ciclos, tá bom? Mas em um período de um ano inteiro, 360 dias, você com certeza vai ter acesso a oportunidades como essas que eu citei. Beleza? E acho que é importante dizer também, Thay, que você não precisa ter, você não vai necessariamente ter acesso só esse ano, você vai ter acesso Sim, o tanto de tempo exato. que você estiver na Lala, então ano que vem, no próximo, enfim. Até porque as suas prioridades também mudam, então às vezes você quer participar de uma coisa ou de outra. Então, a depender do que você quer focar e como você quer se desenvolver, você vai ter oportunidades.
Não, perfeitamente bem colocado, Júlia. E, inclusive, a gente está sempre remodelando essas oportunidades para melhorar como a gente beneficia vocês. Então, às vezes, a mesma ideia dessa mesma oportunidade, ela só vai mudar de nome, mas o objetivo é o mesmo, e ela muda de nome, ela tem essa reestruturação só para conseguir gerar mais impacto para a comunidade da líder. Então, é muito importante que, caso vocês apliquem, né, e terminem o processo seletivo de vocês, pessoal. Eu coloco muita energia positiva de conseguir encontrar vocês pelo ecossistema depois. Mas depois da aplicação, depois do ecossistema, vocês sigam engajando com a Lala e olhando nossos e-mails para estar atualizado de qualquer mudança, de qualquer programa novo, enfim. Só, eu não posso dar detalhes, né? Mas só esse ano, nos próximos 2 meses, a gente vai lançar 2 programas novos. Então, a gente realmente está sempre transformando o ecossistema. Tem uma pergunta aqui nova. Eu estudo em Instituto Federal, então minha vida em projetos como voluntária e como bolsista. Posso pôr esses projetos como afiliação na hora da application? Pode. Se você estiver falando sobre a inscrição internacional, tipo, para faculdades internacionais, você super pode. Inclusive, aqui na Lala, todos os programas que a gente oferece, a gente envia certificados de conclusão, com horas voluntárias, com detalhe de início e conclusão, para que vocês possam usar esses certificados de capacitação dos programas para a faculdade, para o seu currículo, para inscrições internacionais, e enfim. Então, se a sua pergunta foi isso, eu espero que tenha ficado claro. Se não foi nesse sentido, por favor, esclareça aqui no chat. E, pessoal, eu também queria convidar vocês a levantarem a mão e abrirem o microfone, tá? Vocês não precisam só digitar as perguntas no chat. Tem mais alguma pergunta? Não sei se eu perdi alguma pergunta aqui pelo chat também. E também lembrar que a Thay participou do processo que vocês vão passar. Então, se tem algumas outras dúvidas ou precisaram de recomendações, ela está aqui para ajudar. Perfeito. Edinaldo, você pode sim, tá bom? Inclusive, é muito legal se você puder compartilhar na sua inscrição da Lala outras experiências de liderança que você já participou, outros projetos sociais ou projetos para mudar a América Latina, a sua comunidade, para melhorar, a sociedade em algum âmbito que você já fez, tá bom? Pode colocar sim. Inclusive, a gente super incentiva que você coloque, tipo, todos vocês coloquem. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma recomendação para se preparar para gravar o vídeo de inscrição? Eu não falo em público também e queria algumas dicas. Hum, a minha experiência gravando o meu vídeo foi muito difícil. Eu também tinha muita dificuldade em falar em público, eu tinha muita dificuldade em ficar na frente da câmera e me expressar. Então, o que eu fiz foi que eu me preparei bastante e eu pensei, o que que eu gostaria que as outras pessoas soubessem sobre a Thay? Como eu posso falar quem é a Tainá de verdade? Sabe? Quais são os tópicos que eu preciso explicar para que a outra pessoa do outro lado da tela entenda quem eu sou? E eu acho que ter esse norte e me preparar, eu escrevi um roteirozinho, né? Eu não fiquei lendo o roteirozinho, porque eu queria que fosse algo bem natural, bem humano, mas eu tive esse norte, eu fiz esse preparamento antes de gravar o vídeo. E sendo sincera, eu fiz vários takes. Eu tive que gravar vários vídeos. E o que eu enviei, eu não fiquei nada feliz com ele. Até hoje eu penso quem foi que avaliou a minha inscrição, porque o meu vídeo, eu tava com muita vergonha, né? A Tainá de 17 anos, ela jamais imaginaria em estar aqui em um evento compartilhando sobre minha jornada, né? Realmente compartilhando um pouquinho mais sobre o que que é a Lala, ajudando outras pessoas. Eu morreria de vergonha só de imaginar isso. E eu só consegui criar essa habilidade de comunicação justamente por causa do acampamento e por causa das outras oportunidades que eu apliquei aqui na Lala. Então, essa é a minha dica para quem ainda está sentindo essa barreira. E também lembrem, pessoal, que durante o processo seletivo, a Lala não está interessada sobre a sua edição do vídeo. A gente não precisa que seja o novo ganhador do Oscar em efeitos especiais, tá bom? A gente realmente quer conhecer você. Então, pode ser algo simples, contanto que seja algo super honesto e que seja uma janelinha, sabe? Pra janela de quem é você, tá bom? Uma dica que eu posso dar sobre o vídeo, vocês podem colocar fotos também das coisas que vocês fizeram e
não sei como funciona a edição de vídeos, né? Mas a pessoa fala enquanto a foto rola dentro do vídeo ou Sim. algum vídeo das vossas experiências. E se queiram, por exemplo, se eu quero mostrar um pouco de quem é a Estela, eu vou ir para a minha escola, mostrar um pouco figuras da minha escola, figuras da minha comunidade, eu na minha comunidade. Se eu dou aulas de tutoria, vou mostrar um pouco daquilo. Então, é daquela forma pensar. Se eu fosse compartilhar quem sou com uma pessoa que não tem nem ideia de quem sou eu, quais são as coisas básicas? Nome, idade, cidade, quais são os temas que dá frustração em você, quais são as soluções que você tentou trazer. Então, façam uma chuva de ideias, organizem e sejam como a Thay, porque ela não criou o primeiro grupo, o primeiro vídeo e enviou. Criou vários, mas esses vários não foi uma perca, foi o processo de criação até o vídeo que permitiu ela entrar na Lala. Então, não vejam isso como perca, vejam como parte do processo. E não esperem o último dia, comecem já, já. Totalmente, totalmente. E esse é um conselho, a última coisa que a Estela falou, é o maior conselho que eu posso dar pra vocês, porque eu acabei me inscrevendo super em cima da hora, não porque eu enrolei, mas porque eu conhecia a Lala muito perto do final do processo seletivo. Então, já que vocês estão aqui, vocês já estão participando dessa oficina tão legal, vocês estão tendo um conhecimento um pouquinho melhor, têm a chance de fazer perguntas, aproveitem esse tempo para investir na inscrição de vocês e realmente se preparar, fazer tudo com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, porque isso faz total diferença. Eu fiz a minha inscrição correndo, morrendo de ansiedade, caótica. Vocês têm tempo, então utilizem esse tempo muito bem e não deixem para o último segundo. Isso realmente impacta demais, demais. Eu fiquei muito mais nervosa por conta do vídeo, porque eu tinha pouco tempo para conseguir preparar ele e era algo que eu já tinha uma certa barreira por ser tímida. Então, realmente, utilizem isso a favor de vocês. Ótimo ponto, Celinha. Mais dúvidas, pedidos de recomendação, inquietudes que a gente tem, como é que está a ser a plataforma do Open Apply? Será que tem alguma dificuldade? Sabemos que já na próxima semana vamos ter espaços de plantões de dúvida, que eu diria que é muito importante, mesmo se vocês não tiverem dúvida, unirem o seu espaço e desligar o microfone e começar a escrever a redação. Enquanto vão escrevendo, vão ter alguma dúvida, ou no momento que outras pessoas também vão lançar algumas dúvidas, vocês vão ter melhor compreensão. Então, alguma dúvida sobre a plataforma, alguma dúvida sobre alguma parte da redação, aqui estamos para clarificar, mas também compartilhei no grupo do WhatsApp em português. Podem ingressar a esse grupo e a gravação da segunda e da terça-feira já está disponível. Últimos momentos, como muitas das vezes dizem, né? Nos casamentos, fale agora ou se cale para sempre. Fernanda. Consegue me ouvir? Uhum. Certo. Na parte da redação, a gente pedem para a gente descrever um pouco dos nossos obstáculos de uma luta que a gente tenha passado, talvez, e justamente como isso interferiu, enfim. Eu pensei, sim, um momento específico, já tenho algo específico que eu queira contar nessa redação, mas eu tenho um certo receio de que ele não seja talvez algo suficiente, porque realmente foi algo que me moldou muito e que, claro, quando acabou, né, quando eu consegui enfrentar tudo, fez com que eu enxergasse os meus objetivos com muito mais clareza e que realmente me desse muito mais força para poder continuar, mas que eu não tenho certeza se é algo, tipo assim, tão grandioso e honroso. Então, eu tenho um pouco desse receio. Tipo, o que seria ideal, assim, para essa parte? A Júlia, Tainá, ou... Bem, para compreender é que você viu a redação, a pergunta para a redação, e a sua dúvida é se a sua história encaixa muito com aquilo que vai ser precisado na resposta da candidatura? Se a minha história é o suficiente, é comovente o suficiente, talvez, para
para a redação, sabe? Perfeito. Eu tenho algo para compartilhar, mas vamos ouvir da Júlia e mais tarde, se a Tainá também tem experiência, como ela também trabalhou na equipe de admissões, sem dar nenhuma resposta, somente recomendações, né? Júlia? Fernanda, e acho que isso responde também um pouco ao que o Juan falou. A sua história é suficiente porque é a sua história. Então, não tem nada mais importante do que você poder ser você e compartilhar a sua verdade, compartilhar quem você é. E aí eu já te digo, assim, Fernanda, Juan, todo mundo que está aqui dentro, independente da sua entrada ou não na Lala, a sua história é suficiente, é importante, é bonita, você toca pessoas, você encontra com pessoas, você tem um ecossistema em que você mesma vive. E não vai ser entrar ou não entrar na Lala que vai te fazer melhor ou pior. Porque não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. E aí eu queria só compartilhar também uma coisa em relação ao que o Juan falou, que eu estava escutando um podcast hoje, e é sobre um cara que, assim, escreveu livros, best-seller, enfim, é um cara super bem sucedido, trabalhou no Walmart, que é uma cadeia enorme de lojas nos Estados Unidos e tal. E ele estava dizendo que ele entrou em Harvard. E aí que existia uma piada em Harvard que ele também falava, que ele falava assim, gente, eu fui o erro das admissões. Tipo, deu um bug no sistema e eu entrei. Só que ele e uma galera se sentia assim. Tipo, vocês não são erros de admissões. A sua história não é não vai ser um erro em momento nenhum. A gente tende a achar que a gente só por ser quem a gente é pouco, mas não é pouco. Tipo, você com tudo que você já fez, tudo que você já é, ou com todos os seus sonhos e as suas aspirações, já é suficiente e digna de ser é, amada, querida, de fazer parte, de pertencer, de estar com outras pessoas, sabe? Então, o quanto mais você puder mostrar isso, quem você é, sem querer, tipo, é isso que eles querem, ou não é isso que eles querem, acho que é o mais importante, assim, ser verdadeira com a sua narrativa, com a sua história, com as suas experiências. E lembrar que não vai ser isso, por mais que eu queira muito que vocês passem, que vocês entrem, que vocês façam essas e outras aplicações, ainda que isso não role, isso não é nada, isso é um pedaço da sua vida. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Perfeita colocação. E eu também quero dar um outro testemunho, que, inclusive, esse meu amigo que fundou a Iniciativa Modelante comigo, a minha iniciativa social, que é a minha maior paixão, ele aplicou para a Lala 3 vezes antes de conseguir passar. Porque ele sabia que era algo que poderia ajudar muito no desenvolvimento dele. Ele acreditou que ele era sim uma pessoa que caberia na nossa comunidade e que a Lala precisa para alcançar o nosso objetivo de transformar a América Latina, e ele não desistiu. Eu, por exemplo, eu acabei passando de primeira, e não foi porque a nossa jornada até ali foi diferente que mudou o resultado. Então, realmente, pensem, vamos mudar a nossa linha de pensamento, galera. Vocês estão se preparando, vocês estão indo atrás da informação. Eu vi que vocês estão super engajados, perguntando sobre os materiais, quando vocês vão poder ver a gravação. Isso já significa muito, sabe? Então, confiem que vocês estão se preparando. Confiem no potencial de vocês, porque a gente realmente quer pessoas que sejam verdadeiras, a gente quer encontrar potências, quer encontrar a jovem liderança. A Lala não tá aqui para encontrar. Eu falava muito isso quando eu era quando eu tava na equipe de admissões. A gente não tá aqui para encontrar o próximo ganhador do Nobel da Paz de 2024. Você não precisa ter aquele currículo absurdo, não precisa ter criado, tipo, ter salvado um país da fome. Tipo, não é isso que a gente está procurando. Mas se você tiver uma paixão muito grande, se você tiver essa vocação muito grande por ajudar a sociedade, se você tiver ideias, você já tiver aplicado essas ideias, tiver experiência dentro disso, não importa o tamanho da experiência, não importa o nível
né, que você conseguiu chegar lá, porque a gente entende que, sendo da América Latina, tem muitas barreiras para conseguir implementar uma iniciativa, conseguir implementar um projeto. A gente realmente entende isso, a gente visibiliza isso no nosso processo seletivo. Então, se você já tem esse potencial líder dentro de você, aplica. A gente realmente não está procurando o próximo ganhador do Nobel da Paz 2024. E eu acho que essa noção teria acalmado muito a Tainá de 17 anos quando eu estava me inscrevendo, sabe? Porque eu também senti muita insegurança, pensando, ai, eu já tenho experiência sendo líder, mas eu acho que não é o suficiente. E mais do que era, porque não é só sobre isso, sabe? Então eu queria conceituar, assim, com um testemunho um pouquinho maior do ponto de vista de uma líder. Sorry, desculpa. Então ainda alguns comentários aqui. Bem, uma coisa para acrescentar, muito obrigada, Ju e Thay, por compartilhar. Uma das coisas que sempre vem na mente é um cenário que foi compartilhado nos acampamentos, que se eu estou na rua, vejo o semáforo, está para dar vermelho, tenho uns 10 segundos para caminhar, começo a andar e vejo na minha atrás uma senhora adulta. Ela está a marcar os passos lentos. E aí, pouco a pouco, eu vou reduzir a minha velocidade para estar no mesmo ritmo dela, para permitir que ela chegue até o seu destino com segurança. E isso também é liderança. Isso também é trazer mudança. Então, eu acho que na Lala temos uma escala diferente de muitos outros espaços que talvez vocês tenham tido experiência quando se trata de liderança. E uma outra coisa é que dentro da equipe de admissões, as pessoas que vão ler vossa candidatura já passaram pelo mesmo processo. Na Lala, a gente quer permitir que vocês, os jovens, tenham a voz de escolher outros jovens líderes da comunidade no Brasil e da América Latina para que entrem na Lala. Então, as pessoas que vão fazer a entrevista, que vão ler a candidatura, já passaram por esse processo. Nada melhor que eles para abraçar vocês nesse processo que a Estela ou uma outra pessoa que não passou pelo processo. Bem, temos 2 minutos mais para terminar essa sessão. Sabemos que no Brasil é um pouco tarde, vamos respeitar o tempo de todos. Temos o grupo do WhatsApp onde todos podemos entrar, mas para seguir em frente, Tainá pode finalizar. E se temos mais outras perguntas para finalizar, estamos aqui. Perfeito. Então, realmente, só reforçando tudo que a gente compartilhou hoje, a gente também tem um canal que vocês podem recorrer, que é o nosso e-mail, além do grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat, que é info@somoslala.org. Então, digamos que durante essa reunião você não teve nenhuma pergunta, você só admirou as outras perguntas, refletiu, entendeu um pouquinho melhor sobre o que é Lala, o que acontece depois do acampamento. E aí você deitou a sua cabecinha no travesseiro e pensou em algo. Teve uma dúvida. Pode mandar e-mail pra gente, pode colocar no grupo do WhatsApp. Lembrem-se o que todas as professoras da quinta série falaram. A sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha. Então, perguntem. Vamos se ajudar. Eu acho que isso é muito importante. Mais alguma dúvida, inquietação? Falem agora ou esperem um momento no e-mail ou WhatsApp. Só para lembrar, amanhã temos uma outra sessão que teremos jovens lá líderes compartilhando sua experiência nesse mesmo espaço, 19h30. Expressar grande gratidão a Júlia e Thay por estarem nesse espaço. Olha, elas e mais outras pessoas da equipe organizaram essa apresentação para permitir que vocês possam compreender aquilo que é a Lala. Esperamos que vocês entrem no Open Apply. Comecem a candidatura agora. E nos vemos amanhã, às 19h30. Tchau, tchau. Obrigada, Tim. Tchau. Boa semana.